Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, boa noite. É com alegria que vamos mais uma vez seguindo com essa oportunidade de participar das atividades da Casa de Tio Ormindo, e já iniciamos expressando nossa gratidão com um abraço carinhoso, fraterno, com votos de paz e com desejo de que tenhamos nesta noite um encontro fraterno, um encontro de partilha dos melhores sentimentos. Que Deus nos abençoe sempre em nossas vidas, que Jesus ilumine nossos caminhos, que assim seja sempre. Por falar em Jesus, vamos justamente conversar um pouquinho sobre um ensinamento de Jesus, tendo, vamos dizer assim, uma espécie de desdobramento poético, porque como o título é Os Jardins e a Pedreira, eu já começo dizendo que esse título, Os Jardins e a Pedreira, é uma pequena história que se baseia em uma das parábolas de Jesus. É uma adaptação poética feita por um escritor chamado Rubem Alves, de uma das parábolas de Jesus, que é a parábola dos talentos. E para nós espíritas, falar sobre Jesus é algo sempre muito especial. Naturalmente, não só para espíritas, considerando que Jesus é uma grande referência, também para aqueles que não são cristãos. Um exemplo disso é Mahatma Gandhi, que mesmo não aceitando os cristãos, de um modo geral no movimento do cristianismo, mas aceitava Jesus. Inclusive ele chega a dizer que uma das passagens mais significativas e que deveria ser o sumo, vamos dizer assim, dos evangelhos seria o Sermão do Monte.
É claro que é um trecho belíssimo, fundamental, de uma importância muito significativa no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus no contexto dos evangelhos. Mas é claro que nos evangelhos como um todo há passagens que também são muito importantes e elas constituem um conjunto de princípios que podem justamente nos ajudar nesta jornada de nossas vidas em relação às nossas mais diferenciadas experiências pessoais e coletivas, sempre para a construção de uma vida melhor. Então, há passagens que são importantes, como é o caso da parábola dos talentos, que não está especificamente dentro do trecho que se refere a esse sermão do monte. Nós temos também, além de Mahatma Gandhi, tem um historiador hebreu, não é, que é judeu, chamado Joseph Klausner, que escreveu um livro cujo título é Jesus de Nazaré, e ele nesse livro vai dizer que os ensinamentos de Jesus constituem um dos maiores tesouros da humanidade, justamente por conta das lições com sua dimensão ética, que tem assim o potencial de transformar vidas. E como eu disse no início, para nós espíritas é algo muito especial, considerando inclusive o que consta no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é uma resposta muito direta e sintetizada, apenas com a palavra Jesus, identificando, portanto, pelo nome para os espíritos esse espírito que é o modelo, e desse modo se vê a importância e a dimensão de Jesus para nós espíritas e, como eu disse, também para os cristãos de um modo geral e para aqueles que não são cristãos. Então, falar sobre Jesus é algo sempre muito especial, é algo que, para além dos estudos que fazemos, para além das nossas leituras e reflexões, é algo que falamos do coração. E é sempre bom falar assim do coração sobre Jesus, porque além da questão da reflexão, de uma atividade que nós vamos realizando no plano justamente das nossas ideias, da forma de pensar a vida, da forma como buscamos inclusive fazer certas interpretações acerca das passagens de Jesus, mas vivenciando esses ensinamentos do ponto de vista afetivo e como isso vai tendo desdobramentos em nossa vida. Eu entendo que desse modo falar do coração é algo sempre mais proveitoso no que diz respeito ao Evangelho, e dessa forma a gente acaba criando um contexto de partilha, né? Um compartilhar mesmo do que nós sentimos, não só do que entendemos em relação aos evangelhos, claro que trazendo referências para isso. Então, antes de falar da historinha, como eu disse, os jardins e a pedreira, como ela se baseia, como ela é uma história feita a partir da parábola dos talentos, eu vou aqui fazer a leitura para relembrar essa parábola e assim nós podermos seguir com a nossa conversa de hoje. Então me permitam fazer aqui essa leitura que está no Evangelho, uma das passagens do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir especificamente do versículo 14. Ela está junto com outras parábolas e se refere a uma passagem que Jesus vai para Jerusalém, depois ele sai de Jerusalém, vai para Betfagé, para Betânia, retorna, e aí no templo, ele junto com os discípulos, as pessoas que estavam no templo, ele começa a ensinar e falar sobre o reino de Deus, sobre as imagens do reino de Deus a partir das parábolas. Então, como é o reino de Deus? E é muito interessante porque essas parábolas elas não trazem apenas uma ideia acerca da imagem em termos de localização, uma imagem espacial com a configuração de toda uma paisagem relacionada ao reino de Deus, mas traz as imagens desse reino de Deus a partir inclusive de aspectos que dizem respeito à nossa vida ética, que se referem aos nossos comportamentos, às nossas escolhas, às nossas potencialidades também. Então eu vou fazer a leitura a partir justamente desse trecho em que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, trazendo essa parábola como mais uma imagem
E portanto ele começa assim, versículo 14, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14. Porque isto, o reino de Deus, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2, conseguiu mais 2 talentos, 2.000 talentos. Mas o que recebeu apenas 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Pois bem, então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Eu, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, aos negociantes, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois bem, esse é o trecho que se refere à chamada parábola dos talentos. Naturalmente, pode ter algumas variações quanto às expressões, quanto às palavras, a depender da tradução, mas basicamente, basicamente esse é o mesmo texto. É interessante, inclusive trazendo uma outra forma de ver de um filósofo que nem mesmo é cristão, um filósofo francês chamado Luc Ferry. Ele tem um livro cujo título é Aprendendo a Viver, que é um livro sobre filosofia. E como ele, na proposta desse livro, ele apresenta a filosofia como uma possibilidade justamente para se aprender a viver. E ele então, ao falar sobre o cristianismo, ele traz, inclusive, essa parábola para expressar o seu entendimento do quanto os ensinamentos de Jesus têm um alcance e têm a possibilidade de criar uma condição para aqueles que ouvem esses seus ensinamentos de conforto íntimo e ao mesmo tempo de uma positividade, vamos dizer assim, que se refere a uma espécie de apropriação de valores daquilo que está em si mesmo, e desse modo que pode se multiplicar e que pode se tornar
uma verdadeira potência. Em resumo, o que é que isso quer dizer? Basicamente o que ele diz é o seguinte, que nos ensinamentos de Jesus, tomando como base essa parábola dos talentos, todos têm talentos. Não existe quem não tenha talentos. Veja, isso é importante, inclusive o Luc Ferry vai dizer que um ensinamento como esse acaba tendo um alcance muito grande, especialmente para aqueles que se veem em uma condição mais sofrida, em uma condição social, inclusive, mais desigual, mais cheia de dificuldades, que levam a uma falta de reconhecimento em relação a si mesmo, às suas potencialidades, às suas características, à sua identidade, às suas qualidades. Pois bem, atribui, portanto, qualidade a quem quer que seja, atribui tesouro. Tesouro é uma palavra que representa justamente uma riqueza, mas nesse caso, Jesus estava, é claro, falando para as pessoas comuns que o seguiam, não apenas para os sacerdotes que estavam no templo, não apenas para os fariseus, para aqueles que eram instruídos na lei, mas também para as pessoas de um modo geral. E assim buscava as imagens que pudessem justamente ganhar um alcance, algum alcance de entendimento. E eram palavras construídas a partir de uma linguagem figurada. A parábola é uma história, uma narrativa alegórica. Então pode ser tomado ao pé da letra, mas se é uma narrativa, assim como a fábula, ela precisa de uma interpretação, ela tem um sentido. É uma história que vai falar justamente de um sentido que normalmente é um sentido moral. Então, vendo esses elementos que estão na parábola, é interessante porque esse filósofo ele vai justamente destacar essa condição de igualdade em relação às potencialidades, embora elas sejam distribuídas de forma diferente de acordo com a aptidão de cada um, mas não há quem quer que seja que não tenha o seu tesouro. Veja, isso é muito precioso, porque atribui importância, atribui dignidade, atribui valor a quem quer que seja. Todos nós temos os nossos tesouros. A questão é que eles não bastam por si sós. Isso é muito interessante se nós fizermos uma relação com o que nós aprendemos no Espiritismo, especificamente a partir das suas obras básicas, que nós chamamos de codificação, e se olharmos no Livro dos Espíritos, o que é respondido pelos Espíritos quando Kardec pergunta justamente o que somos como Espírito. Né? O que é o Espírito? A resposta é centelha divina. O Espírito é uma centelha divina, centelha é luz. E uma expressão de luz divina. Logo, se somos centelhas divinas, então trazemos conosco um potencial divino. Então, nesse sentido, fazer essa relação é muito interessante porque trazemos sempre um potencial que vai se expressando em forma de tesouros. Mas como é um potencial, é como uma semente, ela precisa de um terreno fértil, ela precisa justamente das condições propícias para que comece a brotar. E quando vira broto, é preciso de todo cuidado, é preciso que seja regado, é preciso que seja cuidado em relação às intempéries, né, ao vento forte, ao sol muito forte, as condições do solo, se tem muita umidade, pouca umidade a depender das características, é claro, da planta, fazendo, né, essa metáfora. É preciso combater as pragas. Então, é um cuidado constante para que aquela semente ela possa brotar, se tornar uma planta mais forte, se tornar uma árvore, florescer e frutificar. E assim dar vida. Então, veja, é um tesouro que representa assim, uma potência que precisa ser multiplicado. Não basta ter o tesouro, é preciso fazer com que ele multiplique. Essa ideia é interessante porque, como eu disse, nós podemos fazer essa relação com o saber espírita, considerando que o espírito é uma centelha divina, que somos luz e somos uma luz de expressão divina que traz consigo, portanto, uma potência, um conjunto de potencialidades que só podem, assim como esses tesouros, se expressar na medida em que vamos criando um terreno fértil, que vamos criando possibilidades para que todos esses valores, essas qualidades que estão em nós mesmos possam desabrochar, possam aflorar. Então vejam como é interessante essa mensagem de Jesus, porque vai, dentre outras coisas, nos dizer que todos somos mais capazes e temos muito mais a oferecer do que nós pensamos. Somos muito mais do que costumamos, inclusive, acreditar em relação a nós mesmos.
E a partir daí, dessa parábola dos talentos, Rubem Alves, no seu livro Perguntaram-me se acredito a Deus, ele faz uma história que para mim é uma das histórias mais bonitas. É um dos desdobramentos assim mais belos, mais poéticos dessa parábola dos talentos. E eu vou fazer a leitura. É um pouquinho longa, não é tão longa, mas vale a pena fazer a leitura na íntegra desse texto. Como eu disse, para quem quiser verificar depois, não só esse texto, mas outros que estão no livro Perguntaram-me se acredito em Deus. Então o título é Os Jardins e a Pedreira. Então começa assim a história. Havia um homem muito rico, possuidor de vastas propriedades, que era apaixonado por jardins. Os jardins ocupavam o seu pensamento o tempo todo, e ele repetia sem cessar: o mundo inteiro ainda deverá transformar-se num jardim. O mundo inteiro deverá ser belo, perfumado e pacífico. O mundo inteiro ainda se transformará num lugar de felicidade. As suas terras eram uma sucessão sem fim de jardins. Jardins japoneses, ingleses, italianos, jardim de ervas, jardins franceses. Dava muito trabalho cuidar de todos os jardins, mas valia a pena pela alegria. O verde das folhas, o colorido das flores, as variadas simetrias das plantas, os pássaros, as borboletas, os insetos, as fontes, as frutas, o perfume. Sozinho ele não daria conta. Por isso anunciou que precisava de jardineiros. Muitos se apresentaram e foram empregados. Aconteceu que ele precisou de fazer uma longa viagem. Iria a uma terra longínqua comprar mais terras para plantar mais jardins. Assim chamou 3 dos jardineiros que contratara e disse-lhes: vou viajar. Ficarei muito tempo longe. E quero que vocês cuidem de 3 dos meus jardins. Os outros já providenciei quem cuide deles. A você, chamou o primeiro jardineiro, chamado Paulo, a você, Paulo, eu entrego o cuidado do jardim japonês. Cuide bem das cerejeiras, veja que as carpas estejam sempre bem alimentadas. A você, Hermógenes, entrego o cuidado do jardim inglês, com toda a sua exuberância de flores espalhadas pelas rochas, e a você, Boanerges, entrego o cuidado do jardim mineiro, com romães, hortelãs e jasmins. Ditas essas palavras, partiu. Paulo ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim japonês. Hermógenes ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim inglês. Mas Boanerges não era jardineiro. Mentira ao oferecer-se para o emprego. Quando ele viu o jardim mineiro, disse: cuidar de jardins não é comigo. É demasiado trabalho. Trancou então o jardim com cadeado e abandonou-o. Passado muitos dias, voltou o Senhor, ansioso por ver os seus jardins. Paulo, feliz, mostrou-lhe o jardim japonês, que estava muito mais bonito do que quando recebera. O Senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. Hermógenes mostrou-lhe o jardim inglês, exuberante, de flores e cores. O Senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. E foi a vez de Boanerges. E não havia forma de enganar. Ah, Senhor, preciso confessar, não sou jardineiro. Os jardins dão-me medo. Tenho medo das plantas, dos espinhos, das lagartas, das aranhas. As minhas mãos são delicadas. Não são próprias para mexer na terra, essa coisa suja. Mas o que me assusta mesmo é o fato das plantas estarem sempre a transformar-se. Crescem, florescem, perdem as folhas. Cuidar delas
é uma trabalheira sem fim. Se estivesse em meu poder, todas as plantas e flores seriam de plástico, e a terra estaria coberta com cimento, pedras e cerâmica, para evitar a sujeira. As pedras dão-me tranquilidade. Elas não se mexem, ficam onde são colocadas. Como é fácil lavá-las com esguichos e vassoura. Assim eu não cuidei do jardim, mas tranquei-o com um cadeado, para que os traficantes e os vagabundos não invadissem. E com estas palavras, entregou ao senhor dos jardins a chave do cadeado. O senhor dos jardins ficou muito triste e disse: este jardim está perdido. Deverá ser todo refeito. Paulo, Hermógenes, vocês vão ficar encarregados de cuidar deste jardim. Quem já tinha jardins ficará com mais jardins. E quanto a você, Boanerges, respeita o seu desejo. Não gosta de jardins. Vai ficar sem jardins. Gosta de pedras. Pois bem, de hoje em diante, irá partir pedras na minha pedreira. Então essa é a pequena história. Existem algumas variações, essa é uma versão, tem uma outra versão dessa mesma história, feita pelo próprio Rubem Alves, com apenas algumas variações, mas basicamente essa mesma história. E nessas outras versões, tem outra versão que eu conheço, que ele vai dizer: aqueles que trazem jardins no coração, fazem jardins. Aqueles que trazem uma pedreira, só veem pedras, só veem justamente aquilo que não pode proporcionar vida, o que não representa a vida e a possibilidade não apenas de multiplicação da vida, mas também da expressão da vida em forma de cores, em forma de luz, em forma de aromas. E portanto, quem tem uma pedreira no coração já está por si mesmo condenado, porque aí é que está a condenação começa no próprio coração, não é um castigo divino. E é muito bonita essa interpretação feita e essa construção poética de Rubem Alves a partir da parábola dos talentos de Jesus. Porque veja, nesse caso, os talentos são como jardins, ou melhor, jardins são como os talentos. A cada um é distribuído os jardins, assim como foi distribuído também o talento para cada um, considerando que todos são jardineiros, ou que têm um potencial para o cuidado com o jardim, ainda que não sejam jardineiros profissionais, de acordo com suas aptidões. Então, cuidar dos jardins ou transformar um terreno em um jardim é algo, portanto, que representa transformar esse potencial, fazer com que essa semente possa brotar e possa, assim, se tornar uma árvore, produzir cores, aromas, frutos, trazer, portanto, vida. Aquele que não multiplica por medo do castigo, por medo da dificuldade, do trabalho, já está por si mesmo condenado, não por uma condenação. Isso é muito bonito nessa história construída por Rubem Alves, que, como eu disse, repito, é uma história feita a partir da parábola dos talentos. É a parábola dos talentos, mas feita com uma outra linguagem, com outras imagens, e que representa também esse reino dos céus, que representa, portanto, um estado de realização de si mesmo, de vivência em Deus. E é muito interessante se nós, inclusive, pensarmos no que diz Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, ele que passou por e que teve uma contribuição como espírito significativa nas obras da codificação. Santo Agostinho, ele teve um período grande, vamos dizer assim, da sua vida, com muitos conflitos, com muitas tensões, com muitos problemas. E diante desses conflitos existenciais, a busca de sentido para a vida, ou de sentido da vida, afinal de contas, se não houver sentido da vida, então fica muito difícil fazer com que a vida ela tenha significado e que seja vivida não apenas por viver, mas vivida de uma forma mais plena, vivida de uma forma, portanto, que possa proporcionar paz, alegrias, que nós chamamos de felicidade. É claro que
considerando todas as relativizações ou diferenças de interpretações e sentidos que são atribuídos a essa palavra felicidade. Mas enfim, o fato é que ter sentido de vida faz com que a vida se torne significativa. E existe até uma obra interessante para quem tiver interesse, de um psiquiatra austríaco chamado, deixe-me ver se eu me lembro, o Viktor Frankl. Ele escreveu um livro cujo título é Em Busca de Sentido. Se eu não me engano, é esse o título. É um psicólogo no campo de concentração. Ele fala da sua experiência no campo de concentração em Auschwitz, se eu não me falha a memória, e a partir daí como essa experiência fez com que ele criasse, né, uma abordagem chamada logoterapia, que é uma terapia feita a partir dessa busca de sentido da vida. Mas enfim, então Agostinho, como eu vinha dizendo, ele se encontrava em uma situação de crise existencial, em um momento na sua casa, no jardim de sua casa, ele chorando e triste e desesperado, para dizer a verdade. Então ele tem uma espécie de revelação, ele ouve uma voz de uma criança que diz: toma o livro e lê. E quando ele olha, tem a Bíblia perto, e ele abre e cai justamente uma passagem de Paulo de Tarso que para ele se torna significativa, uma espécie de revelação, e a partir daí ele tem o seu sentido da vida e o seu propósito definido, assim como o caminho a trilhar, e a partir daí que ele se torna o que a personagem, né, essa figura histórica, esse espírito que teve uma passagem marcante na história, especificamente na história do cristianismo, na história da humanidade, chamada Santo Agostinho. Então Santo Agostinho ele vai dizer no seu livro Confissões o seguinte, é um trecho bem pequenininho em que ele vai dizer o seguinte: eu não estava em Deus, mas Deus estava em mim e comigo o tempo todo. Então ele diz basicamente isso, ele diz: Deus estava em mim, mas eu não estava em Deus. Olha como é interessante, se nós pensarmos nesse sentido, falando da parábola, falando portanto dessa imagem dos jardins. Então, apesar de todo o medo, de todo o receio em relação às dificuldades de fazer aflorar essas potências, mas elas representam a condenação não porque Deus queira nos condenar, não é porque se trata especificamente de uma vontade de Deus, mas da incapacidade momentânea de uma realização de beleza que está dentro de si, que promova justamente essa sensibilidade, esse estado de espírito que possa nos levar a fazer uma afirmação como a de Santo Agostinho: Deus estava comigo, mas eu não estava em Deus. Então, a partir do momento em que eu sinto isso, veja um desabrochar interno. É um processo que se dá na própria alma, a partir do momento em que o véu da ignorância em seu sentido mais amplo, não só a ignorância intelectual, mas a ignorância especialmente em relação à vida, em seus aspectos mais sensíveis, incluindo a própria dimensão da espiritualidade, para que assim, inclusive, nossa busca de sentido inclua essa perspectiva da continuidade da vida. Porque pensar a vida na perspectiva espiritual é pensar a vida de uma forma ampliada, pensar a vida de uma forma mais significativa, o que vai, é claro, determinando ou nos levando à necessidade de reformular nossas escolhas, nossos valores e a forma como nos relacionamos com o tempo de nossas vidas, como nós vamos aproveitando cada instante. Então, essa história, Os Jardins e a Pedreira, é de uma beleza, eu espero que seja compartilhado, que não seja algo percebido apenas por mim, né? Talvez até pela leitura, mas é de uma beleza significativa e mostra inclusive essa potencialidade ou essa riqueza dos ensinamentos de Jesus, que pode servir de inspiração para a criação de novas histórias, para uma apropriação desses ensinamentos de Jesus que levam a um olhar como esse, que é poético, e que tenhamos assim, considerando a parábola e considerando essa história, os jardins e a pedreira, que tenhamos jardins em nossos corações. Os jardins em seu sentido, é claro, figurado,
E para que tenhamos jardins em nossos corações é preciso todo um exercício para nos tornarmos jardineiros, jardineiros da vida, jardineiros justamente que trabalham para criar condições mais férteis e desse modo receber as sementes que são propícias à vida para que a vida se desenvolva, e não apenas se desenvolva por se desenvolver, mas que se desenvolva de um modo que possa proporcionar beleza a partir das diferentes expressões de texturas, de cores, de aromas e também de substância, na medida em que podem proporcionar frutos e também na sua própria composição elementos que não apenas alimentam o corpo, mas que também podem trazer a cura diante de determinadas doenças. Na verdade, a gente pode aproveitar essa imagem das plantas porque elas podem nos fornecer e nos fornecem os seus, dentro da sua composição, elementos que são utilizados com fins terapêuticos, com fins justamente de cuidado, tanto para evitar o adoecimento quanto para cura. Então, se nós pensarmos nesse sentido, a partir dessa imagem, ao cuidar do jardim, nós temos a beleza na expressão das cores, das formas, das texturas, dos aromas, e ao mesmo tempo a substância para a vida, a possibilidade de curar e a possibilidade de evitar males. A propósito disso, eu me lembro tem um pequeno texto, que foi um artigo publicado na época por um escritor que é conhecido no meio espírita chamado Ernesto Bozano. Ernesto Bozano escreveu um texto, como eu disse, em forma de artigo, cujo título é Gemas, Amuletos e Talismãs. Esse livro foi publicado, é um livro bem pequenininho e pode ser facilmente encontrado na internet em formato de PDF. São poucas páginas, é possível fazer a leitura rápida, vamos dizer assim, não leva tanto tempo. Tem esse artigo, logo depois nessa publicação, um texto de Carlos Bernardo Loureiro falando um pouco sobre quem foi Ernesto Bozano. Ele fala de gemas. Gemas são pedras preciosas, como é o caso de safira, de topázio. Então ele fala dessas pedras, né, gemas, amuletos e talismãs, quando essas pedras elas são transformadas em amuletos ou em talismãs. Amuletos que têm a função, como é explicado, né, e esse é o significado dessa palavra, a função de dar proteção. E talismãs, não só de dar proteção, mas de favorecer para a realização ou para a ocorrência de coisas boas na vida, conforme, claro, os anseios de cada um. Então, nesse livrinho, ele vai falar sobre isso, mas a partir da experiência de um médium norte-americano, se não me falha a memória, um padre, na verdade, um reverendo chamado William Stanton Moses. Esse reverendo ele se descobriu, vamos dizer dessa forma, como um grande médium, né? Um médium que apresentava diferentes possibilidades mediúnicas, assim como a escrita através da psicografia. Então a psicografia mecânica, no caso dele, escrevia sem ter a consciência, o controle do que estava sendo escrito. E a partir daí, dessa sua experiência especificamente com a psicografia, ele publica um livro cujo título é Ensinos Espiritualistas. Mas além da psicografia, outras possibilidades mediúnicas também se faziam presentes nas experiências de William Stanton Moses. E as chamadas materializações, efeitos físicos, ocorria com uma certa regularidade, e foi justamente durante essas experiências envolvendo a manifestação dos espíritos por meio das chamadas materializações e efeitos físicos que Ernesto Bozano aproveita as informações específicas do que os espíritos fizeram ao levar nas reuniões onde estavam não só Stanton Moses, William Stanton Moses, mas outras pessoas. Então levar pedras como safiras, como eu disse, como topázios, como rubis. Então levavam essas pedras e
boa parte delas eram preparadas, na verdade, eram constituídas pelos próprios espíritos. Como é o caso, é o que está lá dito, tá bom? Só vou reproduzindo aqui nesse caso, por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fez, por exemplo, uma pedra, uma safira, de um azul claro, de um azul bem reluzente, né? Uma pedra assim muito bonita. Ele fez especificamente para uso de estantomoses, com o objetivo, é claro, de ajudar na saúde de estantomoses e também para contribuir no processo de sintonia com esses espíritos, para dizer de uma forma resumida. Mas por que eu estou citando essa obra e citando essas experiências de William Stantomose? É porque ao falar sobre essas pedras que serviram de amuletos especialmente para Stantomose e para os outros participantes também dessas experiências, envolvendo materializações e efeitos físicos, então há um trecho em que um dos espíritos que orientam, né, na verdade o orientador principal, que coordenava e que ajudava junto com os outros, mas no papel mesmo de coordenação, a William Stantomose e todo o grupo, que se chamava Imperator. Mas enfim, esse espírito, ele em determinado trecho, em determinado momento, ele diz o seguinte, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, que do ponto de vista espiritual há 3 expressões que são significativas quanto às qualidades que podem proporcionar não apenas condições melhores para a vida, mas que também está de acordo inclusive com as próprias potências divinas. E quais são elas? Ele vai dizer luz, aroma, e, se não me falha a memória, as cores. Eu acho que são essas 3, mas com certeza aroma, as cores, justamente por conta da variação das cores dessas pedras, de um topázio, de um rubi, de uma safira. Mas hoje é como é interessante porque... desculpe, eu vou reformular, afinal de contas, quando se fala de luz, e por isso estranhei, nós estamos falando de cores também. Então ele vai dizer que são 3 expressões significativas para a vida, inclusive em sua dimensão espiritual: o aroma, ou seja, os perfumes, a luz na manifestação das cores e a música. Então é o que ele coloca inclusive como expressões que traduzem uma manifestação das esferas superiores do mundo espiritual e que podem justamente não apenas dinamizar no sentido de crescimento, de desenvolvimento, de evolução da vida, mas também de tornar mais plena essa própria vida, especialmente no que diz respeito aos espíritos, no processo constante de desabrochar das suas potencialidades. Então veja, são elementos que se referem justamente a uma dimensão estética, que precisam de uma sensibilidade, e que se referem, já que é uma dimensão estética, à beleza. Logo, a gente pode dizer assim, tem tudo a ver com a história de Rubem Alves, Os Jardins e a Pedreira, e quando ele fala que quem traz jardins no seu coração traz beleza, traz cores, traz aromas, traz formas diferentes. Então veja, quando os espíritos vão dizer nessa experiência específica de um médium, de William Stantomose, que a música, que os perfumes, que as cores têm essa representação da espiritualidade maior, então há um diálogo que nos permite pensar justamente na importância dessa beleza que precisa estar em nossos corações. Porque se não houver beleza no coração, então não há ainda a possibilidade de vivenciar a nossa dimensão sagrada, de vivenciar Deus, porque Deus está em nós o tempo todo. Como diria Agostinho, eu não estava em Deus, mas Deus estava em mim o tempo todo. Então não há possibilidade dessa manifestação através inclusive de um sentimento que é sublime, que nós sempre destacamos, que é o amor. Dificilmente o amor pode se manifestar como um amor fraterno, como um amor solidário, como um amor em forma de cuidado, como um amor, portanto, divino. Ele acaba sendo contaminado e acaba recebendo as manchas e se envolvendo nas nódoas do egoísmo, do orgulho, das mais diferentes formas de violência que desrespeitam as leis da vida, que
chamamos também de leis de Deus. E assim impedem justamente a manifestação de luzes nas suas mais diferentes expressões de cores, a manifestação da sonoridade que se faz através de uma harmonia ou com uma harmonia que nos leva a um estado de contemplação. Dificilmente ela pode se traduzir através dos aromas. Vejam, mexendo com os nossos sentidos, tocando, portanto, a nossa sensibilidade. Quando isso acontece, quando você tem jardins no coração, o amor, portanto, pode se traduzir como uma potência. E nesse sentido, inclusive, podemos também lembrar de Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Coríntios, quando ele tem aquele trecho que é muito citado e muito conhecido sobre o amor. Então, quando ele vai dizer justamente da importância significativa do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Em outro trecho ele vai dizer, ainda que tivesse o conhecimento de todas as coisas, toda a ciência, ainda que tivesse o dom da profecia, ainda que tivesse uma fé capaz de transportar os montes, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e desse todos os meus bens em benefício dos pobres e não tivesse fé, nada disso me serviria. Então veja como é colocado de uma forma tão poética, tão bonita por Paulo de Tarso, essa potência do amor. É preciso, portanto, que se tenha jardins no coração para que essa potência ela se expresse dessa forma e assim tenhamos a possibilidade de viver em Deus. Como é que se faz isso? Como é que se cria jardins no coração? Sendo jardineiros, nós temos todos os elementos, todos os recursos necessários. Claro, pode dar trabalho, tem as pragas. Como diria Boanerges, recuperando aqui um pouco e para a gente finalizar na sua fala, em relação ao medo de cultivar jardins, ele diz, Senhor, preciso confessar, não sou jardineiro. Jardins dão-me medo. Olha, o medo para a vida, o medo diante dos desafios, o medo diante justamente das pragas, das intempéries que chegam e que podem prejudicar o solo, que podem justamente prejudicar o desenvolvimento da vida na sua expressão de beleza. Tenho medo das plantas, dos espinhos, das lagartas, das aranhas. Minhas mãos são delicadas, não são próprias para mexer na terra, essa coisa suja. Se olharmos como uma coisa suja, se olharmos justamente essas asperezas, em lugar de colocarmos as mãos, nesse sentido de sujarmos, mas de uma forma plena, que não se torna mais sujeira, mas de um envolvimento justamente que é necessário, que é fundamental para estarmos mais imersos na vida. Então ele diz, mas o que me assusta mesmo é o fato das plantas estarem sempre se transformando, crescem, florescem, perdem as folhas, podem até morrer. Veja, é como o ciclo da vida constante, como acontece conosco. Eu acho muito interessante, já que eu estou falando um pouco de Rubem Alves, há várias outras histórias dele, inclusive em um de seus livros, O Velho que Acordou Menino, quando ele fala de alguns personagens que foram familiares da infância, que tiveram uma vida muito pobre, uma vida vazia, e ele diz assim, para alguns deles, deixaram de amar, ou deixaram de viver por medo de amar, por medo da própria vida, por medo justamente dos espinhos, das lagartas, das pragas, especialmente das transformações que são inevitáveis. Então nós podemos e devemos cultivar jardins em nossos corações. Somos jardineiros em potencial. Como diz Jesus na sua parábola, então todos nós temos talentos. E não basta que tenhamos talentos, não basta que sejamos centelhas divinas, é preciso multiplicar os nossos talentos. Nós temos condições para isso. Precisamos aproveitar cada instante do tempo. Se eu tenho sentido, se eu tenho propósito para a vida, isso pode acontecer em qualquer fase, em qualquer idade. Então, eu tenho o que eu preciso, todos os recursos, mesmo que com pouco tempo,
Nós nunca temos como saber exatamente qual o tempo desta nossa vida, mas sabendo que a vida continua, vamos aproveitar cada instante, vamos aproveitar cada momento, ainda que sejam os momentos mais difíceis, mas eles também são significativos, eles também são importantes, eles também nos ensinam, para criarmos momentos que sejam mais suaves, para podermos criar condições que sejam mais serenas. E essas escolhas nós podemos fazer. Nem sempre são escolhas fáceis, diante justamente do que somos instados socialmente a escolher. O quanto vamos nos distanciando dos ditames ou dos desígnios das leis da vida, das leis de Deus, em função justamente daquilo que ainda nos paralisa como manifestação, especialmente do nosso orgulho, da nossa vaidade, que por sua vez estão enraizados no que chamamos de egoísmo. E como disseram os espíritos a Kardec, esse é um grande mal que ainda nas suas diferentes expressões impedem o espírito de alcançar a sua potencialidade divina. Nesse sentido, vamos dizer, de fazer com que os mais belos jardins possam nascer, se crescer e permanecer no seu processo dinâmico e constante de modificação em nossos corações. Não basta, portanto, que sejamos centelhas divinas. É preciso fazer com que essa divindade possa florescer em cada um de nós, dar frutos. E desse modo, nós poderemos dizer de uma forma suave, de uma forma feliz, porque aí sim vamos encontrando paz, consolidando paz em nosso íntimo. Paz é algo que não pode ser dita de uma forma pontual, como se tem ou não tem de forma absoluta. É uma construção. Nós podemos ter a paz em sua expressão que não seja ainda ampla, significativa, mas que venha a se desenvolver. Do mesmo modo como a felicidade não é uma meta, não é um alvo a se alcançar, é um acontecimento. E nesse sentido, uma felicidade, quando nós podemos compartilhar do sentimento de Agostinho, de Santo Agostinho, em suas confissões, quando ele diz: Deus estava o tempo todo comigo, mas eu não estava em Deus. Mas naquele momento, ao tomar consciência disso, ao sentir em seu coração, Deus está ali presente. E nesse sentido, portanto, há jardins em seu coração. Dessa forma, não há mais uma pedreira, não há mais uma rudeza, não há mais uma dureza em relação à vida, que faz com que a vida seja vivenciada de uma forma amarga e que muitas vezes traz o desgosto no coração, desnaturando assim tantos e tantos destinos para um recomeçar posterior. Que tenhamos, portanto, não só uma boa noite, mas a possibilidade plena, constante, de cultivar os nossos jardins em nossos corações para vivermos em Deus a cada dia de nossas vidas. Muita paz, um beijo no coração e até uma próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que o nosso Mestre Jesus ilumine nossos caminhos e esteja também sempre conosco no lugar mais especial de nossos corações. Tchau, até a próxima. O Homem, Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas
se falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.